Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, bem-vindos a mais um vlog de leitura neste canal. Esse vai ser um vlog de leitura da semana, hoje é segunda-feira, então teremos de segunda até sexta, como de costume. Só que não vai ser um vlog de leitura comum, porque para deixar as coisas um pouco mais divertidas, eu vou colocar uma roleta para escolher o número de páginas que eu vou ler todos os dias dessa semana. Então eu até já configurei aqui, eu coloquei de 50 a 150. Então, a roleta vai escolher um número entre 50 a 150, que é referente ao número de páginas, para me ler durante a semana, né? Todos os dias eu vou girar e vou ver quantas páginas eu vou ler naquele dia. Eu coloquei o mínimo 50, né? Porque não teria graça se eu fosse ler, tipo, 5 páginas no dia, né? E coloquei o máximo 150 porque, honestamente, eu não tô muito leitora esses últimos dias. Então, acho que 150 ali é o máximo que eu consigo. Então, sem muita enrolação, vamos lá. O primeiro livro que eu vou ler, já escolhi, que foi o último livro que chegou aqui em casa, que é A Atmosfera, da Taylor Jenkins Reid. Eu tô muito empolgada para esse livro, muito empolgada mesmo. Todo mundo fala que é maravilhoso e que o final, assim, é devastador. Todos os vídeos que eu vi era de gente chorando horrores nas últimas páginas, então tô muito empolgada. É uma das minhas autoras favoritas e, assim, amo praticamente todos os livros dela. Então eu sei que eu vou gostar desse. Vamos girar e ver quantas páginas eu vou ler hoje. Já tô gravando isso de manhã pra, se for 150 páginas, eu conseguir finalizar 150 páginas. Se não conseguir também, tudo bem. É só uma maneira de deixar mais divertido mesmo o vlog. Então, vamos lá girar. Hoje vamos ler 55 páginas. Tudo bem, né? Eu esperava mais, mas já é um ótimo começo. Vamos ler 55 páginas de Atmosfera. Finalizei as páginas de hoje. Eu tinha que ler 55, né? E aí eu acabei lendo 60, porque terminava assim no meio de um capítulo. E aí não sou esse tipo de pessoa, então tive que finalizar o capítulo. Considerações até agora. A gente tá tendo duas linhas do tempo, que é no começo, quando ela entrou nesse programa espacial, né? E tudo mais, conhecendo ali a equipe dela e tal, no treinamento. E aí também numa missão já que ela tá meio que como a porta, eu não sei explicar direito, mas meio que como a porta-voz da missão aqui na Terra. Ela tá em Terra e aí a equipe dela tá numa missão, né, no espaço e enfim. E aí a gente tá nessas duas linhas do tempo. Por enquanto eu tô gostando. A escrita da Taylor Jenkins Reid é muito familiar pra mim, sabe? Então assim que eu comecei a ler na segunda página já tava tipo assim, eu reconheço essa escrita, sabe? E é muito bom isso mesmo. E fazia bastante tempo que eu não li nada dela, então, assim, maravilhoso. A protagonista, a Joan, ela é uma pessoa interessante. Eu ainda não consegui desvendar bem ela ali. Eu acho que ainda a gente tem muito a conhecer dela, mas por enquanto eu tô gostando dela. Também tô gostando dos outros personagens que a gente tá conhecendo aos poucos também, né? Primeiro capítulo a gente já tem meio que um baque, porque acontece uma coisa assim horrível na missão, né? Que a equipe dela tá. E aí depois a gente foi pra linha do tempo do passado. E não voltou mais pra essa linha do tempo do presente, né? E aí eu tô assim, quero saber o que vai acontecer agora, porque eu tô muito curiosa. Eu sinto que é um livro que tem bastante, assim, do espaço, de astronomia, estrelas e tal. Mas não de uma maneira ruim, sabe? Porque a gente vê a protagonista falando sobre isso, né? De uma forma, assim, completamente apaixonada por isso, sabe? Assim, você vê que aquilo ali é a paixão dela de verdade. Então é muito legal de ver, é muito interessante de ler.
Então, sem muitas opiniões por enquanto. Tô gostando e foi bem rapidinho de ler essas 56, 55 páginas, 60 no caso, né? Então, eu acho que vai ser um livro que eu vou gostar bastante. Que eu já tô gostando, né? Vamos ver aí. Amanhã eu volto e aí gira a roleta pra ver quantas páginas eu vou ler amanhã e continuar essa leitura. Bom dia, hoje é terça. Vamos girar a roleta e ver quantas páginas eu tenho que ler hoje. Eu estou esperando pelo menos umas 100 páginas, vai. Porque eu tô muito empolgada pra continuar a leitura. Ontem eu não li mais porque eu tava bem cansada, mas eu, tipo assim, fiquei o resto do dia inteiro pensando no livro. Então vamos ver quantas páginas eu vou ler hoje. 99 páginas. Ótimo, perfeito. Era isso, realmente isso que eu queria. Então vamos ver 99 páginas hoje. Ainda faltam umas 30 páginas para finalizar as páginas de hoje, mas eu queria atualizar vocês sobre o que eu tô achando. Porque eu tô gostando muito desse livro, muito mesmo. Eu falei pra vocês, né, que, tipo, o primeiro capítulo a gente tem ali meio que um negócio bombástico que acontece numa missão e tal. E aí depois a gente volta no passado pra quando a Joan entrou nesse programa, né, pra ser astronauta e tudo mais. Já conhecendo ali os outros astronautas, enfim, conhecendo ali a equipe dela. E aí a gente não tinha mais voltado pra esse para quando aconteceu, né? Essa questão dessa missão que deu errado. E aí a gente voltou agora, depois dessas 60 páginas que eu li ontem. Tipo assim, eu já tava querendo chorar nesses capítulos que se passam, né, nesse momento dessa missão que deu errado. Tipo assim, eu mal conheço esses personagens, sabe? Então eu já tô apegada a eles a esse ponto de já tô ficando emocionada, segurando o choro por coisas que acontecem com ele, sabe? Então, assim, Taylor Jenkins Reid sabe como fazer a gente se apegar a um personagem, com certeza. Outra coisa também que eu queria comentar sobre a família da Joan, né? Porque ela tem uma irmã mais nova que tem uma filha. E essa irmã mais nova dela é uma pessoa um pouco difícil, digamos. Ela é meio assim, faz a Joan se sentir culpada em alguns momentos. E essa sobrinha dela tem 6 anos, se não me engano, no presente, né? Não, tinha 6 anos quando ela começou o programa, né? Agora no presente, não sei, ela deve ter uns 12, talvez. Essa sobrinha dela, tipo assim, o amor da vida dela, faz tudo por ela e tal. Ela meio que criou essa sobrinha dela junto com a irmã dela, né? Porque a irmã dela teve bebê, mas ela não tá com o pai dela nem nada. Elas têm uma relação assim um pouco complicada, digamos. A Joan tenta agradar, mas a irmã dela meio que julga ela e, enfim, a Joan, eu tô gostando muito dela. Ela é uma pessoa assim que é centrada ali na dela, que tá ali pelas outras pessoas, que tem outros interesses, né, também muito legais. Tipo assim, ela tá trabalhando na NASA e ao mesmo tempo, ela é uma pessoa que gosta de várias outras coisas, sabe? Por exemplo, ela toca piano muito bem e ela é o tipo de pessoa que não se exalta, digamos assim, que não se mostra, não se bota num pedestal. Por exemplo, a gente tem a Vanessa, né? Que é outra pessoa ali do time dela. E a Vanessa fala pra ela, né? Que, tipo, ela toca muito bem, ela desenha muito bem. E a Joan, ela fala, não, são só uns desenhinhos. Ah, não, eu sou amadora no piano, não sei tocar muito, sabe? E outra pessoa que for ver isso, sabe que não é verdade, porque ela faz isso também muito bem, mas ela não gosta de, digamos, dizer que é boa nisso. Ela meio que diminui o talento dela nessas outras questões. Enfim, mas eu tô gostando muito, muito mesmo dela. E gostando muito do relacionamento dela com a Vanessa, né?
elas ainda estão construindo ali uma relação de amizade e nessa linha do tempo do passado, né? Então, assim, tá sendo muito legal de ver. Então, tô muito curiosa para continuar. Eu tô amando a escrita da Taylor Jenkins nesse livro. Sim, eu amo. Em todos os livros dela eu amei, mas nesse livro aqui tá sendo uma coisa excepcional. Tô marcando bastante coisa também, bastante quotes e tal. Depois eu leio pra vocês. Quando eu terminar, aí eu leio alguns pra vocês verem, mas assim, tô completamente apaixonada nesse livro, completamente apaixonada. Ah, vou ler aqui pra vocês uma conversa que ela e a Vanessa estavam tendo, né? Sobre a questão que eu falei dos desenhos dela, que ela fala que não é nada demais e ela desenha muito bem. E aí a Joan fala, eu sei fazer desenhinhos. E a Vanessa fala, por que você chama isso de desenhinhos? Por que faz isso? O que eu estou tentando dizer é que só amei uma coisa na vida, voar. Mas olha só você, tem interesse em tudo, não só nos planetas e nas galáxias e nas estrelas, mas na Terra também, e nas pessoas que vivem aqui. É isso que eu admiro. Minha curiosidade? Seu envolvimento com as coisas ao seu redor, sua preocupação com os outros, você é sempre atenciosa, com tudo. E tipo assim, é exatamente isso. Ela é exatamente essa pessoa, sabe? Então, tô gostando muito da personagem dela e dos outros personagens também. Tô curiosa e com medo, porque eu sei que todo mundo chorou no final desse livro, então assim, tô com medo do que vai vir por aí. Mas eu assim, eu já tô querendo chorar. Não cheguei nem na metade do livro ainda, já tô querendo chorar, então vamos ver tanto de lágrimas que vão rolar aqui no final desse livro. Estou na página 240 deste livro. Eu não sei se eu vou conseguir ler todas as páginas hoje. Hoje eu acho que era 143, se não me engano. E seria até a página 303, 304, mais ou menos. E aí ia ficar faltando bem pouco do livro. Eu até marquei aqui. Se ler todas as páginas hoje, se eu conseguir, vai ficar faltando só isso aqui para finalizar o livro. Mas eu acho que eu não vou ler tudo hoje, sinceramente, porque eu sinto que eu preciso, assim, de bastante tempo pra finalizar esse livro, sabe? Pro final dele, pra ler com calma e tudo mais. E já tá, tipo, chegando a noitinha, e aí, quando chega a noitinha, eu já fico com a cabeça, assim, meio sem conseguir pensar direito. Então, eu acho que eu preciso, assim, estar em paz pra conseguir finalizar esse livro. Então, assim, eu vou ler o que eu consegui hoje ainda, né? E aí deixo o resto pra amanhã, pra finalizar amanhã. Porque eu também não vou chegar até aqui e aí não finalizar o livro hoje, honestamente. E eu quero finalizar ele com calma, porque eu sei que vai ser muito emocionante. Eu tenho certeza que eu vou chorar demais. Mas eu tô gostando muito, muito mesmo desse livro. Eu acho que a Joan é uma personagem muito interessante. Eu gosto muito, muito dela mesmo. E aí, agora o relacionamento deles, o relacionamento dela com a Vanessa, né? Ele desenvolveu, sabe? Ele realmente nasceu e evoluiu até aqui, né? Já se conhece há bastante tempo, já entendem uma a outra. E foi bem aos poucos isso, sabe? Não foi uma coisa que, tipo assim, de repente elas estavam num relacionamento. Não, foi, tipo assim, migalhas, migalhas, até elas realmente se permitirem isso. Até porque, né? Na época e tudo mais, elas sendo astronautas mulheres ali naquele meio de homem e
a época, enfim. Foi, assim, um longo caminho para elas se permitirem isso. Especialmente a Joan, né? Porque foi uma novidade para ela. Não foi uma coisa que ela já sabia que ela era, sabe? Que já fazia parte dela. Foi uma novidade para ela estar com ela, com a Vanessa, né? Então, foi muito interessante ver isso. Eu tô ficando cada vez mais ansiosa pro final, porque a gente não voltou mais para a linha do tempo em que ela tá tendo essa missão que deu errado e tudo mais. A gente só tá na linha do tempo do passado e já tá quase se aproximando desse momento, né? Eu acho que faltam uns 2 meses para chegar esse momento que a gente começou no livro. E eu tô ficando muito ansiosa porque eu tô muito nervosa com o que realmente vai acontecer, sabe? Eu tenho ideia, eu acho que eu sei o que pode acontecer, mas eu acho que eu posso me surpreender muito também. Então eu tô ficando assim, a cada momento que vai chegando mais perto, eu tô ficando mais ansiosa, mais angustiada com o que realmente vai acontecer. Já é quinta, vamos ver quantas páginas vou ter que ler hoje. Cinquenta páginas. Ok. Eu tenho que finalizar a atmosfera. E aí falta 30 páginas mais ou menos para finalizar ele. Ontem eu falei que provavelmente não iria ler todas as páginas de ontem, mas eu acabei lendo porque eu não conseguia parar de ler o livro. Então faltam só 30 páginas para ler. Então vou finalizar ele e ler mais 20 páginas de outro livro. Mas eu tô muito empolgada, ansiosa e com medo do final desse livro. Então vamos finalizar ele logo. Eu acabei esse livro ou ele acabou comigo? Agora estou mais calma, estou mais equilibrada, mais tranquila. Vamos falar sobre o que eu achei. Gente, o que foi o final desse livro? O que foi o final desse livro? Eu acho que assim, foi exatamente o que eu tava esperando, só que 1000 vezes mais, 1000 vezes melhor, sabe? Foi muito, muito, muito bom mesmo. Eu nem sei o que falar, gente, honestamente, porque eu amei esse livro. Eu amei esse livro demais. Eu acho que faz bastante tempo que eu não leio um livro da Taylor Jenkins Reid. E, assim, os livros dela, eu sou completamente apaixonada. Tenho alguns favoritos, tem outros que eu não gosto tanto assim.
mas a maioria são livros que eu gosto muito, sabe? E eu tava muito ansiosa pra esse, porque eu vi os comentários das pessoas falando e as pessoas reagindo ao final, então assim, tava muito ansiosa. E não me decepcionou nem um pouco mesmo. Foi assim, uma leitura maravilhosa. A escrita da Taylor Jenkins Reid tá maravilhosa nesse livro. Eu acho que é uma escrita muito familiar pra mim, sabe? Assim que eu comecei, já me veio aquela sensação, tipo assim, conheço isso aqui, sabe? Tô familiarizada com essa escrita. Então, assim, foi maravilhoso, maravilhoso mesmo. Uma experiência muito boa. Eu marquei bastante coisa, porque eu sinto que tem bastante coisa que você consegue, assim, marcar, que você consegue se identificar. E bastante frase bonita, sabe? Eu amei demais esse livro, amei mesmo. O final foi impactante, foi avassalador, sabe? Destruiu meu coração em milhões de pedacinhos e aí colocou de volta no lugar. E eu queria mais desses personagens. Eu sinto que acabou e aí você fica com aquela sensação: quero mais, quero continuar com eles mais um pouco, porque preciso estar com eles mais um pouco, sabe? Então, assim, maravilhoso. Mais um favorito da autora, mais um favorito pro ano. Simplesmente maravilhoso. Leiam este livro, porque ele é maravilhoso. E aí, agora, como tinha 30 páginas dele, eu preciso de mais 20 páginas, porque as páginas de hoje seriam 50 páginas, então eu preciso de mais 20 páginas. E aí eu peguei O Passeador de Livros. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro, mas pelo que eu sei, basicamente é um senhorzinho que meio que entrega livros para as pessoas, eu não entendi muito bem. E aí tem essa criança que vai ajudar de alguma forma, não sei. Eu acho que talvez tenha a vibe de Um Homem Chamado Ove, de, de A Vida do Livreiro AJ Fikry, que eu já falei para vocês aqui, eu acho. Eu acho que deve ter essa mesma vibe aí, mais fofa, mais de deixar o coração quentinho, sabe? Então, por isso eu peguei ele. Porque ele também é um livro mais curto, eu acho que ele tem menos de 250 páginas, se eu não me engano. E aí eu sei que vai ser uma leiturinha mais rápida. Então, tenho que ler 20 páginas dele hoje. Se eu me interessar e ler mais, eu leio mais. Mas tenho que ler 20 páginas, pelo menos. Oi, gente. Finalizei as páginas de hoje. Então, vamos finalizar esse vlog, não é mesmo? Hoje é sexta, né? Como vocês viram. Aí, as páginas de hoje foram 102, se eu não me engano. Gente, esqueci o óculos agora que eu percebi. Não vou mais levantar, enfim. E aí, eu continuei a leitura de O Passeador de Livros. Não comentei com vocês sobre ontem, né? Ontem, depois que eu comecei esse, eu li as 20 páginas, acho que eram 20 páginas que faltavam. E aí eu acho que eu li umas 30 páginas do e-book, referente ao e-book, né? Porque eu não tenho livro físico, é referente ao e-book. Eu li umas 30 páginas, que foi onde terminou o primeiro capítulo, né? E aí hoje ficou pra mim começar o segundo capítulo. E aí, enfim, comecei ontem e aí continuei hoje, né? Eu tava pensando em terminar esse livro, mas não vou finalizar, honestamente, não vou finalizar ele hoje. Ele é um livro curto, mas que tá me levando um tempinho pra ler ele, porque, vou ser sincera, assim que eu começo a ler ele me dá sono. Não é um livro ruim, mas assim que eu começo a ler ele me dá muito sono mesmo. E aí, por isso eu não consegui finalizar. Mas eu li até 67%. Vai iniciar o capítulo 6 agora. E aí eu vou falar pra vocês o que eu tô achando até agora. Infelizmente não vou finalizar nesse vlog, então vocês não vão saber a minha opinião completinha. Mas eu creio que não vai mudar tanta coisa, não. Basicamente, nesse livro a gente tem um senhor que trabalha numa livraria entregando livros. Então, não é meio que um serviço de entrega, tipo, um delivery, digamos assim.
ele só sai entregando livro, tipo, a pessoa pede pra livraria, né? E aí ele sai todas as tardes entregando livros para essas pessoas. Mas essas pessoas são pessoas muito peculiares, muito ali diferentes, digamos. São pessoas especificamente que não saem de casa por algum motivo, que são reclusas, que personagens que, por exemplo, teve um trauma na última vez que saiu e aí não sai mais de casa. Tem uma freira no meio desses personagens que tá ali, meio que no convento, que é fechado, mas ela é a única freira ali, não sai dali de jeito nenhum. Então, assim, são pessoas que especificamente são mais solitárias, digamos assim, e que não saem de casa, basicamente. Aí ele sai entregando esses livros para essas pessoas, né? E certo dia, uma garotinha começa a ir atrás dele, né, para entregar os livros também. E no começo ele não quer, né, mas aí ele vê que ela é muito insistente e tudo mais e deixa, né? E aí essa garotinha meio que vira essa rotina dele de cabeça para baixo, porque ele só vai, entrega os livros para as pessoas, os livros que as pessoas pedem, e é isso, conversa um pouco com as pessoas, sabe um pouco sobre elas, mas não, mas é só isso. E aí ele volta, vai para a casinha dele e tudo certo. E aí essa garotinha é muito curiosa e muito pra frente, então ela vai atrás de querer saber mais sobre essas pessoas e tudo mais. Ela acha que ele não tá dando os livros certos para essas pessoas. Ela começa meio que a mostrar coisas para ele que ele não percebe muito bem, que para essas pessoas o que importa basicamente é meio que a presença dele, não exatamente os livros, sabe? Então ela acaba notando ali, por exemplo, um dos personagens, ele sorri quando esse velhinho, né, o entregador de livros, passeador de livros, como ela habilitou, né, que é o título do livro, ela nota que um desses personagens sorri quando o senhor chega na porta dele com o livro, mas não sorri exatamente quando ele recebe o livro. Então, ele quer mais a presença daquele senhor, a conversa com aquele senhor, do que exatamente o livro, sabe? E aí ela meio que começa a mostrar essas coisas para ele, e ele começa a ver mais essas pessoas, sabe? Eu não diria que ele é um, tipo, um velhinho ranzinza, que a gente meio que às vezes vê nesses livros, né? Mas ele também não tá ali muito, digamos, incomodado com a vida das pessoas. Então, só faz o trabalho dele e é isso. Enfim, a gente meio que acompanha esses dois entregando livros para esses personagens super diferentes. E vou falar para vocês o que meio que me incomoda. Vou ser cancelada. Eu tenho preconceito com crianças em livros. Porque, vamos lá, deixa eu explicar. Se é uma criança que age como criança, que fala como criança, e a gente vê ali que foi escrito realmente baseado em crianças, eu não me importo. Acho fofo, bonitinho. Não me importo, realmente. Até gosto, se for bem escrito dessa forma. Mas se for uma criança que fala como um adulto, que age como um adulto, que tem conversas de adulto como se fosse uma criança assim super dotada, odeio. Não me coloque um livro desse na minha frente. E esse livro é exatamente assim. A personagem desse livro, a criança, ela tem 9 anos e ela fala como se fosse uma adulta, sabe? E isso me incomoda demais em livros. Porque, tipo assim, tudo bem. Se for um caso, tipo assim, que é uma criança que realmente é superdotada, por exemplo, se for uma coisa específica, que essa criança realmente é superdotada, tem um QI alto, ou, enfim, eu não me importo. Mas se é só uma criança normal, mas que age como se fosse um adulto, que fala como se fosse um adulto, aí já me incomoda demais, porque pra mim foge muito da realidade, sabe? Então, eu não tô amando essa personagem, digamos assim. E, honestamente, eu também não tô amando o Carl, né? Que é o velhinho que faz as entregas dos livros. Nada de mal a dizer dele, nenhuma crítica, eu só não tô me conectando tanto assim. E eu achei que eu iria gostar bem mais, porque gostei bastante da premissa, né, dele entregar livros para essas pessoas, e aí essa menininha aparecer para ajudar ele, meio que abrir mais a mente dele, me parece uma premissa muito boa, me pareceu uma premissa muito boa.
mas eu não tô me conectando de verdade com a história, sabe? Como eu falei pra vocês, toda vez que eu pego esse livro pra ler, me dá muito sono mesmo. Então, assim, não sei. E a parte que eu parei tá rolando ali algumas coisas, né? Alguns problemas estão surgindo ali nessa dinâmica deles. Então, tô curiosa pra ver como vai se desenvolver essa história e como vai finalizar. Mas vocês não vão saber por aqui, né? Fiquem ligados pro vídeo de lidos desse mês, né? Que vai sair no final de dezembro, provavelmente, que vai ser novembro e dezembro. Mas enfim, é isso por hoje. Eu consegui ler as páginas hoje, né? Eu consegui ler as páginas todos os dias dessa semana, eu acho. Eu não lembro exatamente quantas páginas foram, mas todos os dias eu consegui cumprir as páginas que a Roleta escolheu pra mim. Então eu tô muito feliz, porque eu tava lendo bem pouco mesmo. O último livro que eu li foi Chama de Ferro, antes desse vídeo, né? E aí passei quase o mês inteiro lendo esse livro, mais de 20 dias. Então, assim, tava precisando dar um gás nas leituras. E aí teve o passeador de livros, né? Que ainda não finalizei, mas tá sendo leitura ok. Não tô amando, mas também não tô odiando. E tivemos também Atmosfera, que foi um livro que eu amei demais mesmo, que favoritado, enfim. Se você não leu ainda, leia, porque é muito bom. Então, assim, foi uma semana produtiva de leituras, com certeza. Mas é isso, gente. Esse é o vídeo dessa semana. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar durante essa semana de leituras. Se vocês gostaram, você sabe o que fazer, curtir, compartilhar, se inscrever no canal para receber notificações sempre que eu postar vídeo novo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!